Blackbird singing in the dead of night. E aí, moçada, Litera Livros de hoje é sobre o nosso amigo Graciliano Ramos e a obra é São Bernardo. Fica ligado aí. Salve, moçada! Litera Livros então é sobre o grande Graciliano e São Bernardo, romançaço daquilo que nós nomeamos de geração de 30, romance de 30, que é aquela segunda fase do modernismo brasileiro e que na prosa vai ter os grandes chamados prosadores nordestinos. Não só virão do Nordeste estes escritores, como também ambientarão a maior parte, grande parte das suas obras no Nordeste. Estamos falando de quem? Estamos falando de Graciliano Ramos, estamos falando de Jorge Amado, estamos falando de José Lins do Rego, estamos falando de Raquel de Queiroz, e o único autor que não é nordestino nesse momento, que vem do extremo sul, que vem aqui do Rio Grande do Sul, é Érico Veríssimo. Esses são os 5 grandes romancistas dessa segunda fase do modernismo, chamada de romance de 30. E São Bernardo, brother, é uma das obras-primas dessa geração, é uma das obras-primas de Graciliano Ramos. A história de São Bernardo se passa numa fazenda, tá? De nome São Bernardo. E ela é narrada em primeira pessoa pelo cara que se tornou dono dessa fazenda. O cara chamado Paulo Honório. Que é, velho, um capitalista selvagem, cara. Um cara que não mede esforços para conquistar os bens materiais que ele tanto sonhara. E quando você entra no livro, ele já é um puta latifundiário, tá ligado? Fazendeiraço, que está no momento de rever a sua vida, e aí você lembra lá de Dom Casmurro e tudo mais, né? E ele está querendo escrever a sua história. Ele fala que no começo ele estava interessado em escrever o livro a 4 mãos. Por quê? Porque ele era um cara que não sacava das paradas literárias. Ele conhecia os livros de agricultura, não sei o que, piscicultura, de bicho, de planta, mas de literatura ele não sacava. Então ele pede ajuda pro padre, amigo dele lá, o padre Silvestre, o advogado João Nogueira, outro brother dele, e o jornalista Gondim. Vamos fazer o meu livro aí a 4 vezes 4, quanto que dá? 16 mãos, E eu vou a 4 pessoas. Deixa as mãos de fora. É porque escreve com uma mão só, né, maluco? Então, a 4 mãos. Enfim, os 3 caras ficam assim, puta, trabalhar com o Paulo Honório é meio foda, não sei o quê. O padre e o advogado já, né, descartam, velho. Não vai dar, não sei o quê. Tem que dar banho no cachorro, né? O único que topa a empreitada é o tal do jornalista Gondim, cara. Aí o Paulo Honório faz umas entrevistas com ele, o cara vai pra casa e escreve umas páginas e volta e entrega lá pro Paulo Honório. Seu Paulo Honório, tá aqui a primeira página que eu escrevi, né? Véi, quando o Paulo Honório começa a olhar aquela parada, velho. O que ele fala, maluco? Muito bem. Tá uma bosta. Tá uma merda, velho. Que cocô é isso aqui, maluco? Você acanalhou minha história cheia de frufru, de poesia, de coisinha, viadagem, maluco. Isso aqui não é a minha história. Aí o Gondim falou, não, mas essa é a linguagem da literatura. Tem que ter, né, umas coisas simples. O teu zóio, o teu... cara, para! Vaza daqui, rala! Joga essa merda fora. Aí ele decide fazer o quê? Não, vou escrever eu mesmo, tá ligado? Quer fazer uma coisa boa? Faça você mesmo, né? Do it yourself. O que acontece aí, velho? Que você já tem uma clara, né, caracterização psicológica do Paulo Honório. O Paulo Honório é assim, velho.
Pra eu fazer, pra eu chegar no objetivo, cara, eu uso as pessoas como ponte, como tapete, como capacho, o que for, tá? E ele começa a contar a sua história. Tá, rapidamente você é introduzido à história da infância dele, que ele fala assim, puta, vivi na merda, eu era pobre, fui criado por uma negra lá que vendia doce, fazia num tacho lá, queimava a barriga num tacho de doce pra me dar de comer, muito mal, passei fome, essa mulher nem era minha mãe, era uma espécie de ama, de, sei lá, velho, a madrasta, criadora, sei lá qual a palavra, velho, e ele vai contando isso muito rapidamente, né? Nada que merecesse muita menção na sua infância. Ele era guia de cego, vivia levando porrada de um ceguinho lá, entendeu? Pra ganhar uns trocadinhos. Aí a coisa que de repente merece uma menção na sua vida nos primeiros anos é que ali pelos 18 anos ele se engambelou por uma mulatinha chamada Germana. Começou a namorar a Germana, tá certo? Felizaço, não sei o que. Um dia, né? Caminhando ele pelo canavial, vai lá e ouve uns gemidos no meio do canavial. Oh, oh yeah, oh fuck. Ele entra naquela porra daquele canavial e quem que tá ali, maluco? A Germana. Com cara. E, né, dele, né? Porra, ele não pensa duas vezes, cara. Ele puxa seu punhal e mata o cara, né? E vai pra cadeia. Ele falou assim, a primeira coisa que deve se mencionar de importante na minha vida, matei o cara, lavei minha honra. E na cadeia, maluco, ele começa a pegar as manhas de se tornar um agiota, né? No que ele sai da cadeia, ele aprende a parada da agiotagem. E ele tem uma obsessão. Qual é a obsessão dele? Voltar lá pra aquela fazenda, ele foi tão humilhado, se fudeu pra caralho, que é a fazenda São Bernardo, e conquistar a porra dessa fazenda. Vou comprar essa merda, velho. Vou comprar essa merda, vai ser minha essa porra. E ele começa a agiotar, começa a ganhar dinheiro, cobrar tanto por bem quanto por mal, né? E finalmente ele retorna lá para a região onde está a fazenda São Bernardo. A São Bernardo foi herdada por um filho lá do patrão da época do Paulo Honório, muito ruim para administrar a parada, velho. Chamava-se Luiz Padilha. Era um cara que era viciado em jogo, não gostava de cuidar da fazenda. E o Paulo Honório sentiu ali a oportunidade, maluco, de ganhar a sua tão querida fazenda. Ele se torna amigo do Luiz Padilha e empresta uma grana pro Luiz Padilha, tá certo? Você precisa fazer uns implementos aqui, melhorar a fazenda também caidaça, São Bernardo. O Luiz Padilha fala, mas eu não tenho recurso, não, mas eu te empresto, sou teu amigo, você me paga quanto puder, nananana. Uma grana, velho. E faz o Luiz Padilha assinar umas promissórias, uns lances lá legais, tá certo? O Luiz Padilha gasta essa grana no jogo, tá? E quando, Ricardo, o último vencimento da última parcela das promissórias caiu lá, velho, o Luiz Padilha volta, né, do jogo, e quem que tá na varanda da São Bernardo? O Paulo Honório, velho, armado, facão, trabuco. Aí o Luiz Padilha fala assim, o senhor veio me visitar? Aí o Paulo Honório fala, não, você veio me visitar. Por quê? Não, essa fazenda agora é minha. Não, mas aquela grana que você me deve, tem como pagar? Não, não tenho. Então vai me pagar com a fazenda. E eles ficam negociando, vai, a noite inteira. E o Paulo Honório, como um rolo compressor, cara, convence o Luiz Padilha a vender a fazenda por 1/3 do que ela valia, para pagar a dívida, ainda dá um troquinho para ele e uma casinha ali nas terras da fazenda, ainda para o cara não sair reclamando, vai. E ele termina o negócio e fala assim, não, enganei o cara, e não tive remorso, não tive ressentimentos. O que vai acontecer, cara? Agora o Paulo Honório, como uma máquina capitalista, vai fazer aquela fazenda produzir, quer ganhar dinheiro, quer se tornar famoso. Tem um cara, um vizinho dele, velho, que tinha cerca de divisória com a fazenda, cara. Ele vai e mata o cara pra sua cerca se espichar pro lado do vizinho, cara. Ele
político, tem poder político, manda no lugar, não sei o que, tem amigo do governador, parará, manda fazer uma escolinha na fazenda só porque o governador pediu, não sei o que. E em determinado momento ele pensa, porra, chamou aquela negra lá que cuidava dele lá na infância para morar ali nas terras da fazenda. E pensa agora, lá pelos seus quase 50 anos, que ele precisa ter o quê? Um herdeiro. Ó, Josinho, um filho. Não, um herdeiro. É assim que ele pensa. Eu tenho que deixar essas terras todas para um cara que tem o meu sangue. Tá certo? E ele vai procurar alguma mulher que lhe dê um herdeiro forte, robusto, tal. Muito bem. Ele acaba se encantando por uma professorinha que era franzina, que era um pouco tímida, né, chamada Madalena. E ele propõe, olha só, ele propõe um negócio pra ela, né? Também, do mesmo jeito que o Padilha, ele vai assim, ó, vamos casar, não sei o que, você vai ter uma vida boa, um futuro, parará. E como se fosse uma transação comercial, ele, como um rolo compressor capitalista, vai lá e convence a Madalena a se casar com ele. Ó, você é uma professorinha que só tem a tua tia aí, você vive sozinha, vamos lá pra fazenda, vou te dar um futuro, não sei o que, não sei o que. E a Madalena acaba entrando nessa, velho. Os dois se casam. Ela vai para a São Bernardo e daí fudeu, velho. Por quê? Porque os dois são extremos opostos. Ele representa o capitalismo selvagem e Madalena é o socialismo. Ela leu livros que falavam sobre o socialismo, tem ideias interessantes e no confronto entre os dois, cara, só vai ter tragédia. Ela começa a interferir nos negócios da fazenda. Um dia o Polo Norte tá batendo num funcionário marciano. José Marciano, espacial, não sei o que. Não, o nome do cara é Marciano. E a Madalena se interpõe, cara. Para de bater nesse cara. Esse cara é homem, gente. Não, é um molambo, é um bicho, tem que ser tratado assim. Não, ele é gente. Pela primeira vez alguém se interpõe ao poder de Paulo Honório. Pô, cara, e a tensão vai crescendo. E o Paulo Honório não entende a Madalena. E ele transfere isso pra quê, hein, Ricardo? Pra ciúme, velho. Ele começa a pensar, não, velho, essa mulher, porque ela ia lá e levava cobertor pros empregados, remédio pros escravos, não sei o que. Essa mulher tá transando com essa galera. Tem até um contador lá, um velhinho, cara, que ele desconfia que ela tava transando até com o contador, velhinho de 70, 80 anos, cara. Ele começa à noite, o pio da coruja, ele pensa que é assobio de homem pra chamar a Madalena pra sair de madrugada, velho. Ele fica enlouquecido, maluco. Enlouquecido. Começa a persegui-la, cara. Começa a cada vez mais pressioná-la. Até que um dia ele tá andando pela fazenda e ele vê uma carta, uma parte de uma carta. Letra de Madalena. Tava só um pedaço, só uma parte, uma folha. Parecia ser para um homem. Ele vai pra cima da Madalena, cara. Leva ela pra capela lá da fazenda, cara. Tá aqui, ó, vagabunda. É a prova. Você anda me traindo. Essa carta é pra um homem. Assuma! E a Madalena muito calmamente diz: Paulo Honório, é para um homem. E não é segredo nenhum. Tá lá no escritório, deve ter voado uma das páginas. É só você ir lá e ler. Mas antes, vamos conversar aqui. Cara, não seja assim, velho. Se um dia eu faltar. Se um dia eu faltar. Mude um pouco tua relação com as pessoas. São pessoas, com a minha tia, com seus funcionários. Mude seu jeito. E vai falando de um jeito. Ô, moço, o que é isso, menino? Ei, calma. Vamos fazer uma viagem, nós estamos muito nervosos. Ela, tudo bem, a gente conversa. Ela sai daquela capela e ele pensa, devia ter corrido atrás, devia ter pedido desculpa, pedido perdão como eu nunca fiz na vida. E ele dorme ali naquela capela porque estava tão estressado, tão cansado, tão exausto, física e psicológica, emocionalmente. Pela manhã, ele acorda todo alquebrado de dormir naquele banco duro da capela e vai para a casa grande, quando é recebido pela tia da Madalena aos prantos, dizendo: você é o culpado. Olha o que ela fez. Ele sobe no quarto
e Madalena está morta. Tomara naquela noite veneno e ele pega aquela folha de carta, vai até o escritório, junta e era uma carta para um homem, para ele, em que ela dizia o que já havia dito na noite anterior, para ele mudar de conduta, de relação com as pessoas e tudo mais. Muito bem? O que acontece? Ele vai, a partir dali, cada vez mais desinteressar-se pelos negócios da fazenda, as pessoas vão abandoná-lo todas, e ele termina a sua vida, né, escrevendo essa história e relembrando do que aconteceu, e diz: se eu tivesse outra chance, o que eu faria? Faria tudo exatamente igual. Esta vida agreste me deu um coração agreste. E eu, se tivesse outra chance, cometeria os mesmos erros. Não adianta. Esse mundo é assim. E eu seria da mesma forma se tivesse outra chance. Uau! Borrada na cara, né, brother? E questões, Joãozinho, que podem ser abordadas. Puta que pariu, já falei aí no meio da parada aí, né? Porra, a visão socialista versus a visão capitalista, esse embate, né? Que para Graciliano Ramos era impossível haver uma convivência, uma coexistência entre essas duas formas de pensar, de ver o mundo, mais do que formas de organização social, política, econômica. Uma coisa importantíssima a ser lembrada é que é um romance da fase realista, do neorrealismo modernista, calcada, portanto, na realidade dos problemas do sertão, do Nordeste, da opressão, da exploração do homem pelo homem, algo importante a ser lembrado. Outra coisa importantíssima é a economia do Graciliano Ramos na hora de escrever. Ele é um mestre da frase curta, da linguagem seca, como é seco o sertão que ele descreve. Lembre-se disso, linguagem concisa, contida, objetiva, linguagem seca, como é seco o sertão. Outra coisa importante a lembrar nessa obra é exatamente a questão psicológica também. Apesar de ser uma obra que tem uma ação externa importante, também tem uma profundidade psicológica nessas digressões do narrador Paulo Honório, quando ele lembra do Pio da Coruja, né? Quando ele tá lá, velhão agora, né? Passado o tempo, a Madalena morta, e ele ouve o Pio da Coruja e ele dá os... Entendeu? Como se fosse lá o Proust em tempo em busca do tempo perdido, lá com, né, o cheiro e o gosto dos biscoitos de Madalena. Enfim, é uma obra de ação externa, mas também de introspecção psicológica. E a última, cara, pra acabar esse vídeo, que já deve estar estourando aí, já passou os 15 faz tempo, né, Ricardo? Bom, a última questão a ser abordada nessa obra é o seguinte, galera. Você faz também uma analogia com a questão do Dom Casmurro. Pra acabar, né? Uma obra de ciúme lá em Machado, o Dom Casmurro desconfiando da sua Capitu, e aqui uma obra de ciúme também, trágica, o Paulo Honório desconfiando da Madalena, mas com uma diferença muito grande. Sim, Dom Casmurro, há uma dúvida sobre o adultério, aqui é uma certeza. Qual é a certeza? É de que não houve adultério. Madalena era inocente. E o Paulo Honório reconhece isso. Se lá em Dom Casmurro o Bento fala, Capitu me traiu, aqui o Paulo Honório fala, Madalena era inocente. E eu não soube entendê-la. Beleza? Então, essa questão acho importante. E só mais uma só. Tem um probleminha esse livro. Um único senão que a crítica encontra como um certo defeito do livro. É que há uma certa incompatibilidade entre a personagem Paulo Honório, né, rústico, fazendeiro, não sei o quê, e o requinte da construção literária, que esse romance, velho, é construído e escrito por um esteta, por Graciliano Ramos, né, velho? Então o pessoal vê uma certa discordância, uma desarmonia entre quem Paulo Honório diz ser, um fazendeirão que só sabia dos livros de botânica, né, animal, bicho, psicultura, caralho, e o refinamento daquela narrativa que você tem em São Bernardo. Beleza, moçada? É isso aí. Falou.